Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha na interface do Cisco ACI, com foco total no menu Fabric. A nossa exploração, ela se baseia em trechos de um documento chamado overview.pdf. E por que esse menu? Porque ele merece a nossa atenção. Bom, porque ele é a base de tudo, o centro de controle da configuração física, o chamado underlay. Isso é bem diferente da aba Tenants, que lida mais com a configuração lógica, o overlay, certo? Nossa missão aqui é entender como o hardware é gerenciado, como as conexões físicas são estabelecidas dentro do ACI. A gente vai navegar por 3 áreas principais: Fabric Inventory, que é o inventário da malha, Access Policies, as políticas de acesso, e Fabric Policies, as políticas globais da malha. Aviso desde já que essa parte de Access Policies, ela é particularmente assim densa, mas fundamental, viu? Então, vamos começar a desembrulhar isso. Essa distinção é vital mesmo, né? Físico e lógico. O menu Fabric é onde a gente constrói a fundação. Sem uma fundação sólida e principalmente bem compreendida, a configuração lógica lá nos tenants, por mais sofisticada que seja, ela não vai funcionar como esperado. É o alicerce da solução ACI, sem dúvida. Perfeito. Então, começamos pelo Fabric Inventory. Isso me soa como o centro de comando do hardware físico, né? Onde a configuração encontra os equipamentos reais. Exatamente essa é a ideia. O Fabric Inventory serve para isso mesmo. Registrar, visualizar e gerenciar os nós de hardware, os spines, os leafs e os controladores APIC. E dentro dele, algumas subseções são bem importantes. A primeira é a Fabric Membership. Fabric Membership. Pelo que eu entendi, funciona meio como uma sala de espera para os switches novos. Quer dizer, quando a gente conecta um leaf ou spine zerado, ele é descoberto via LLDP, pega um IP temporário via DHCP daquele pool interno do ACI e aí aparece ali, aguardando para ser admitido. É isso? Correto. O switch não entra automaticamente, não. Ele fica lá pendente em Nodes Pending Registration com o Node ID temporário 0. Aí entra a ação manual do administrador, selecionar o switch e clicar em Register ou Commission. Nesse momento, é preciso atribuir um Node ID único, definitivo, tipo, sei lá, 101 para Leaf, 201 para Spine, um nome descritivo, por exemplo, Leaf-101, e indicar se ele é um Spine. Ah, tá. Feito isso, o APIC envia o firmware correto, o switch reinicia, entra oficialmente no Fabric com seu novo ID nome, e aí sim recebe seu endereço TAP Tunnel Endpoint permanente. Esse processo une a facilidade do provisionamento zero touch com a segurança da aprovação manual, sabe? Garante que nenhum dispositivo desconhecido seja adicionado à malha sem consentimento explícito. Entendi. E uma vez que o switch está registrado e dentro da malha, como é que a gente pode visualizar onde ele está e como se conecta aos outros? Aí entra a seção Topology. É a visão gráfica da malha mesmo, mostra os nós apex, leafs, spines e as conexões físicas entre eles. É super útil para verificar o status dos links, né? Verde para ativo, vermelho para inativo, laranja para algum erro. Passando o mouse sobre um link, a gente vê detalhes como quais portas estão interligadas. Por exemplo, IT 149 do Leaf 101 na IT 21 do Spine 201. Legal. Também mostra o status geral dos nós. É essencial para troubleshooting físico e para validar o cabeamento. E a seção Nodes seria a lista detalhada dos equipamentos que já foram integrados. Isso mesmo. A lista de nodes mostra todos os switches registrados, com detalhes tipo ID, nome, modelo, serial number, versão do firmware, endereço TAP e o status operacional, ativo ou inativo. E é aqui também que a gente faz ações de manutenção importantes. Como, por exemplo? O decommission. Antes de remover fisicamente um switch, é crucial selecioná-lo aqui e escolher decommission. Isso remove de forma controlada do Fabric, limpando as políticas associadas e devolvendo ele para a sala de espera lá no Fabric Membership. Se for preciso reintegrá-lo, aí usa-se o recommission. Ah, entendi. Direito no NOC tá offline, escolhe Replace Node. Aí você seleciona um novo switch que apareceu lá no Fabric Membership como substituto.
O APIC, então, automaticamente transfere para o novo switch o mesmo Node ID, nome, endereço TEP e, o mais importante, reaplica todas as políticas de interface que estavam no switch antigo. Nossa, isso agiliza muito a substituição, né? Sem precisar reconfigurar tudo manualmente. Exatamente. Facilita demais. E sobre os APICs, o cérebro do sistema, tem uma seção específica para eles no inventory? Sim, tem sim. A seção APICs lista os controladores do cluster. O ponto vital aqui é o Cluster Health. O estado ideal e esperado é Fully Fit. Qualquer outro estado indica problemas de sincronização ou algum APIC offline. Aí precisa de atenção imediata. Também são listados os IPs de gerenciamento out of band e in band de cada APIC. Faz sentido. Em suma, o Fabric Inventory gerencia todo o ciclo de vida do hardware no ACI, desde o registro inicial, passando pelo monitoramento da operação e da topologia, facilitando a substituição via RMA, até a remoção controlada pelo descomissionamento. Ok, então temos o hardware registrado e monitorado. Mas a grande questão é, como a gente conecta uma porta física específica, vamos dizer, a ET100 no Leaf 101, ao mundo lógico dos tenants? Como associamos essa porta a um IPG, um Endpoint Group, como o Web EPG no tenant produção, que espera tráfego na VLAN 100, por exemplo? É aqui que entram as Access Policies, certo? Exatamente. As Access Policies são essa ponte entre o físico e o lógico. O ACI usa um modelo de políticas bem hierárquico e focado em reutilização. Em vez de configurar VLANs e propriedades direto na porta física, a gente monta um conjunto de políticas como se fosse um quebra-cabeça mesmo. A configuração final da porta resulta da combinação dessas peças. Um quebra-cabeça interessante. Vamos dividir essa montagem em passos lógicos para ficar mais claro. Primeiro, a gente precisa definir o quê? O que seria o comportamento desejado para a porta? Que protocolos usar, velocidade, essas coisas. Tipo CDP, PADP, LACP, velocidade da porta, controle de storm. É isso. Isso. Definimos as propriedades básicas da interface, mas a peça fundamental aqui são os Interface Policy Groups. As políticas individuais, CDP, LACP, etc., não são aplicadas sozinhas, sabe? Elas são agrupadas dentro de um Interface Policy Group, criando um perfil de porta reutilizável. Existem tipos diferentes. Access Port Policy Group para porta única, Port Channel Policy Group para agregação normal e VPC Policy Group para Virtual Port Channel entre dois leafs. Entendi. Por exemplo, a gente criaria um VPC Policy Group chamado VMware SVX VPC e associaria a ele políticas como LACP ativo, LLDP ativo, CDP inativo e velocidade alto. O ponto central aqui é a abstração. Criamos perfis padronizados para tipos de conexão, servidores VMware, Bare Metal, firewalls, independentemente das portas físicas onde eles vão ser aplicados depois. Entendido o quê? O próximo passo lógico seria definir como essa conexão se mapeia para o mundo lógico, lidando com as VLANs. Isso envolve os VLAN pools e os domains. Precisamente. Começando pelos VLAN pools. Esse é um ponto que gera muita confusão, viu? Um VLAN pool no ACI não é uma lista de VLANs que se comunicam entre si. Não é isso. Ah, não? Não. É um bloco de IDs de VLAN que o ACI tem permissão para usar nas portas dos leafs associadas a ele. Pensa num reservatório de tags VLAN que podem ser usadas. Existem dois tipos principais de alocação nesse pool. Static Allocation, a alocação estática, que é quando a gente mapeia manualmente uma VLAN para um IPD. Isso é típico de Bare Metal, L2Out, L3Out, e tem a Dynamic Allocation, alocação dinâmica, usada na integração com VMMs como o vCenter. Nesse caso, o APIC e o vCenter negociam automaticamente a VLAN a ser usada por um port group, sem precisar configurar manualmente no ACI. Interessante essa dinâmica. Os tipos principais são Physical Domain, para o Bare Metal, geralmente ligado a um pool estático, VM Domain, para vCenter, ligado a um pool dinâmico, L2 External Domain, para L2Out, L3 External Domain,
para L3 out. Então, a combinação de um VLAN pool com um domain define que um certo conjunto de VLANs pode ser usado para um tipo específico de conexão. Tipo, essas VLANs aqui são só para bare metal, essas outras só para VMM. Exato. Você cria um pool, por exemplo, VLAN 100 a 199, estático, e o associa a um domínio. Exemplo, domínio bare metal. Esse domínio agora sabe que pode alocar VLANs desse range para os EPGs que o utilizarem. Isso adiciona uma camada de controle sobre quais VLANs podem ser usadas para qual finalidade. Ok, agora temos o comportamento da porta, o que e o mapeamento lógico com as VLANs. Como? Falta definir onde essas políticas serão aplicadas fisicamente. É aqui que entra aquela hierarquia de switch profiles, interface profiles e selectors que você mencionou. Isso mesmo. Chegamos na amarração física. A hierarquia começa com o switch profile. Ele é um container que representa um ou dois switches leaf, por exemplo, leaf 101 profile ou VPC pair 101, 102 profile. Aqui a gente seleciona os leafs físicos e para VPCs tem um detalhe crucial. É aqui que a gente define o VPC domain e o ID do VPC Explicit Protection Group, que identifica o par VPC. Certo. Dentro de um switch profile, temos o interface profile. É mais um agrupador lógico para um conjunto de interfaces, exemplo, porta-servidores ESXi, dentro do VPC pair 101, 102 profile. E finalmente, dentro do interface profile, temos o interface selector. É aqui que a mágica acontece, onde a conexão final é feita. A gente cria um seletor, exemplo, seletor SSI VX01, especifica as portas físicas que ele cobre, exemplo, ET a 1011, ET 15, e o passo-chave seleciona o interface policy group criado lá no passo 1. Exemplo, VMware SSI VPC. Essencialmente, a gente está declarando, olha, nos leafs 101 e 102, as portas de 11 a 15 devem se comportar de acordo com o perfil VMware SSI VPC. Ok, a estrutura hierárquica faz sentido para aplicar as políticas nas portas físicas. Mas ainda parece faltar a cola, sabe? O que une o que, o policy group, o como, o domain com o VLAN pool e o onde, o selector no profile. Onde eles se encontram? Você falou do AEP? Perfeito. O Attachable Access Entity Profile é exatamente essa cola. Ele é o ponto de encontro crucial entre o mundo físico, a configuração da porta, e o mundo lógico, a configuração do EPG Tenant. O AAEP é associado em dois lugares diferentes. No lado físico, o Interface Policy Group, exemplo, VMware SXVI IPC, aponta para um AAEP, exemplo, AAEP Produção. 2. E no lado lógico, o domínio, exemplo, domínio Bare Metal ou domínio VMN, também aponta para o mesmo AAEP, AAEP Produção. Para o mesmo AEP. Isso. O AAEP funciona como um contrato, uma permissão. Ele permite que um EPG, que está associado a um domínio, seja implantado numa porta física, que está associado a um policy group, somente se ambos o domínio e o policy group apontarem para o mesmo AAEP. Se essa ligação através do AAEP não existir, a configuração lógica simplesmente não desce para a porta física, o tráfego não passa. Entendi. Então, o fluxo completo seria tenant EPG que usa um domain que, por sua vez, aponta para um AEP. E do outro lado da história, AEP é apontado por um Interface Policy Group, que é usado por um Interface Selector, as portas, que está dentro de um Interface Profile contido em um Switch Profile, os leafs. Ufa! Qualquer quebra nessa corrente impede a comunicação. Exatamente essa a cadeia. E essa estrutura, que parece complexa à primeira vista, né, é a base da escalabilidade e da reutilização no ACI. Imagina um cenário grande. 50 racks, 2.000 servidores VMware. A gente define o Policy Group VMware SXV IPC, o VMM Domain e o IEP uma única vez. Depois cria os Switch Profiles para os leafs, conforme necessário. Certo. Para adicionar, 1.000 novos servidores, basta ir aos selectors apropriados, adicionar as novas portas e aplicar o mesmo Policy Group que já existe. A configuração é mínima.
E a grande vantagem aparece na manutenção. Se a gente precisa mudar o LSP de ativo para passivo em todos os 2.000 servidores, a gente edita uma única política, a LSP Policy, que está associada ao grupo, e o ACI propaga a mudança para todas as portas relevantes automaticamente. Nossa, isso é poderoso. É muito poderoso. O ponto fascinante aqui é que você define a intenção, eu quero um perfil VMware com essas características, e o ACI cuida da implementação detalhada. Isso exige disciplina no design inicial, claro, mas paga muitos dividendos em escala. Cobrimos o inventário e a configuração detalhada das portas de acesso. Vamos agora para as Fabric Policies. Se as Access Policies conectam os dispositivos à malha, as Fabric Policies definem as regras globais da própria malha. Tipo o sistema operacional do underlay. E parece que muitas são configure uma vez e esqueça isso. É uma boa analogia, sim. As Fabric Policies estabelecem parâmetros fundamentais para a coesão e operação da malha física, do underlay. E sim, muitas delas são configuradas no início e raramente precisam ser alteradas. Vamos focar nas seções principais, começando por Pod Policies. Pod Policies são definidas na configuração inicial, né? E se relacionam ao conceito de pod, que é basicamente a nossa instância ACI, o nosso Fabric. Correto. A configuração mais crítica aqui, sem dúvida, é o TAP Pool, ou InfraTAP Pool. É o bloco de IPs que o ACI usa para a comunicação interna do underlay. Cada leaf spine recebe um IP único desse pool para atuar como VTAP, Virtual Tunnel Endpoint. Esse VTAP é a ponta do túnel VXLAN. Ah, VXLAN, a tecnologia de encapsulamento que o ACI usa por baixo dos panos, né? Exatamente. O ACI usa VXLAN para criar as redes virtuais sobre a infraestrutura física, e o VTAP é essencial para isso. Pensa nele como o IP de loopback do switch, usado para roteamento interno entre os nós do Fabric. Por exemplo, a gente define 10.0.0/16 como TAP Pool. Quando um leaf é registrado, o API aloca um IP desse pool para ele, tipo 10.0.50. A comunicação entre leafs via VXLAN usa esses TAPs como origem e destino dos túneis. Entendi. A importância disso. Esse pool é definido no setup inicial e não pode ser alterado posteriormente sem recriar o Fabric inteiro. É uma decisão fundamental lá no começo. Nossa, bom saber disso. É crítico acertar de primeira. E as Global Policies, quais são as configurações-chave ali? Temos algumas cruciais. Primeiro, a BGP Route Reflector Default. O ACI usa MPBGP no underlay para distribuir as rotas dos TAPs e também as rotas externas que vêm de L3 Outs. Essa política configura os spines como BGP Route Reflectors, RRs. A gente define um ASN privado para o Fabric, tipo 65000, e associa explicitamente os spines a essa política. Isso simplifica muito o BGP. Os leafs só precisam fazer peering com os spines, que são os RRs, evitando aquele full mesh complexo entre todos os leafs. Faz sentido. E o MTU? Segundo, o System MTU. Como o ACI usa VXLAN, ele adiciona um cabeçalho extra de uns 50 bytes mais ou menos ao pacote original. Para evitar fragmentação dentro do Fabric, especialmente se o tráfego original já for grande, de jumbo frames, o MTU nos links internos Leaf Spine precisa ser maior. A recomendação padrão é 9.000 ou 9.150 bytes, garantindo espaço suficiente para os pacotes grandes, mais o overhead do VXLAN. E o COP? Que protocolo é esse? COP significa Council of Oracles Protocol. É um protocolo interno do ASI, meio que o protocolo de fofoca da rede. Os spines usam o COP para manter sincronizado o banco de dados de mapeamento de endpoints, onde cada IPMAC está localizado na rede. Quando um leaf aprende um endpoint, ele informa seu spine, o Oracle, que usa COP para compartilhar essa informação com os outros spines. Geralmente, a política padrão funciona bem, mas é importante saber que ele existe e que é responsável por essa sincronização do mapa de endpoints. Interessante esse COP. E por fim, nas Fabric Policies, temos as Monitoring Policies. É aqui que a gente direciona os dados de monitoramento para fora da malha. SNMP, Syslog... Isso. Aqui definimos os destinos para telemetria, logs e tráfego espelhado, Spanner e Spam.
Configuramos servidores SNMP, com comunidades ou usuários V3, traps, servidores syslog remotos, destinos para spanner spam, o IP da ferramenta de análise, e coletores NetFlow ou JFlow. Então aqui a gente define para onde mandar. Exato. O ponto-chave é que esta seção define para onde enviar os dados. A ativação do monitoramento, por exemplo, quero espelhar o tráfego deste EPG específico. Geralmente é feita lá no menu Tenant, e aí você referencia os destinos que foram criados aqui. É como instalar as câmeras e configurar a central de monitoramento aqui. A decisão de qual câmera ligar e gravar é feita em outro lugar, lá no Tenant. Entendi. Resumindo as Fabric Policies com aquela analogia da prefeitura do Fabric ACI. Policies cuidam do sistema de endereçamento, o TAP Pool. Global Policies definem as leis de trânsito, MTU, a comunicação interna, BGPRR, e o serviço de informações, COO. E as Monitoring Policies definem para onde vão os relatórios e os dados de vigilância, SNMP, syslog, SPAN, etc. É a fundação que a gente configura para que os tenants possam operar em cima dela de forma eficiente. Excelente resumo. Então, revisitando as 3 áreas do menu Fabric. Fabric Inventory gerencia o hardware físico, Access Policies fazem a ponte entre o físico e o lógico nas portas de acesso, e Fabric Policies definem as regras globais do underlay. Na prática, qual seria a ordem recomendada para configurar uma malha ACI do zero? Tipo, por onde começar? Olha, a sequência lógica que geralmente funciona melhor é 1. Começar pelo Fabric Inventory. Descobrir e registrar todos os leafs e spines. Colocar o hardware para dentro. Certo. 2. Ir para Fabric Policies. Definir o TAP Pool, o MTU global e configurar os spines como BGPRRs. Estabelecer os fundamentos da comunicação interna. Primeiros fundamentos. Exato. 3. Depois, vem o trabalho mais detalhado nas Access Policies. Construir toda aquela cadeia hierárquica, VLAN pools, domains, AEPs, policy groups, profilers, selectors, para preparar as portas dos leafs para receberem as configurações lógicas. É deixar tudo pronto para conectar os tenants. 4. E por último, com a base física e de acesso pronta, aí sim ir ao menu Tenants. Criar os tenants, Application Profiles, IPGs, contratos e finalmente associar os IPGs aos domains que foram preparados no passo anterior. É a etapa que realmente concretiza a aplicação da lógica sobre a infraestrutura que a gente montou. Faz todo sentido seguir essa ordem. A gente vai do hardware físico lá no inventário, passa pelas regras globais, pela configuração de acesso nas portas, que é complexa, mas poderosa, até chegar ao ponto de poder configurar a lógica lá nos tenants. Exatamente. E como uma reflexão final, pensando nessa estrutura toda hierárquica e na interdependência das Access Policies, especialmente com a AEP atuando como esse elo central, isso levanta uma questão importante, eu acho. Que estratégias de nomenclatura e documentação a gente pode adotar desde o início para garantir clareza, para facilitar a manutenção e o troubleshooting numa malha ACI grande ao longo do tempo? Como garantir que a intenção por trás de cada policy group, domain ou AEP seja facilmente compreensível por qualquer pessoa que precise gerenciar essa rede no futuro? É uma ótima questão para a gente pensar. Como manter a sanidade e a clareza no meio dessa complexidade toda, né? Com isso, a gente conclui nossa análise aprofundada do menu Fabric do Cisco ACI. Obrigado pela companhia nessa exploração.